Oi gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica prática para você encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica de uma maneira simples, de uma maneira rápida, para estar ganhando tempo na resolução das questões do seu concurso público. Eu trago aqui 4 dízimas periódicas, tá? 2 dessas dízimas são classificadas como simples e as outras 2 como compostas. Só para relembrar, a gente tem que uma dízima periódica ela vai ser chamada de simples quando, na sua parte decimal, ou seja, após a vírgula, os algarismos que aparecem são apenas os algarismos do período. Ou seja, a gente tem o 3 que está se repetindo infinitamente, então esse 3 é o nosso período. Depois da vírgula eu não tenho nenhum algarismo diferente do 3, apenas o período ele aparece, por isso essa dízima periódica ela é chamada de dízima periódica simples. Nesse outro exemplo, mesma coisa. Depois da vírgula, na nossa parte decimal, aparece apenas o período, que nesse caso é o 53. Já na dízima periódica composta, veja que aqui o período ele é o 34, né? 34 que está se repetindo. Porém, ainda na parte decimal, ou seja, depois da vírgula e antes do período, a gente tem aqui o número 21. Esse 21 ele é chamado de antiperíodo, certo? E é por ter um antiperíodo que essa dízima periódica ela é chamada de dízima periódica composta. Nesse outro exemplo, nós temos a mesma situação. O 452 está se repetindo, portanto, 452 é o nosso período, porém, ainda na parte decimal, nós temos o número 13 aparecendo depois da vírgula e antes do nosso período, que é chamado de antiperíodo, e por isso temos mais um exemplo de dízima periódica composta. Tudo bem? Vejam que, tanto na dízima periódica simples quanto na composta, esses primeiros exemplos que eu trouxe, eles têm parte inteira igual a zero. E nos outros exemplos, né, a gente tem aqui dízima periódica simples com parte inteira igual a 1, dízima periódica composta com parte inteira igual a 2, tá? Então vamos lá para a dica prática, encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é o numerador da nossa fração. Para encontrar o numerador de uma fração geratriz de uma dízima periódica, utilizando essa dica prática, a gente vai colocar aqui todos os algarismos que aparecem até chegar no nosso período, certo? Nesse caso, como o primeiro é o 0, a gente não precisa colocar. E temos aqui o nosso próprio período, que é o 3, tá? Vou fazer os outros ao mesmo tempo para vocês verem que essa primeira parte ela não tem mudança nenhuma para as dízimas periódicas que são simples e para as dízimas periódicas que são compostas. Nesse caso, nós temos a parte inteira, coloco, e temos o período, certo? Vou fazer o mesmo processo nas dízimas periódicas compostas. Veja que quando o 0 ele é parte inteira, eu não preciso colocar o 0, mas vou colocar aqui o 21, que é o antiperíodo, e colocar também o nosso período. Mesma coisa, nesse eu tenho parte inteira, antiperíodo e chegamos aqui no nosso período. Primeiro passo para encontrar o numerador da fração é esse, tá, gente? Feito isso, a gente vai subtrair os números formados pelos algarismos que não fazem parte do período. Nesse primeiro caso, a gente iria subtrair o 0, tá? Vou fazer só para vocês verem que vai seguir a mesma coisa para todos. O único algarismo que aparece aqui que não faz parte do período é o 0, certo? Nesse outro exemplo aqui, o único algarismo que aparece que não faz parte do período é a parte inteira, então vou subtrair também. Nesse caso aqui, eu tenho parte inteira 0, então não preciso colocar, tá? Mas se você colocar também não vai fazer diferença, Posso colocar o 0 tranquilamente. E o 21, que é o antiperíodo. Nesse último exemplo, mesma coisa, só que nele a gente tem parte inteira. Só que a parte inteira também não faz parte do período, eu também vou subtrair, certo? Então, nesse caso, eu vou subtrair 213. Beleza, gente? Vamos já realizar aqui essa subtração. E fazendo isso, a gente já encontra o numerador da nossa fração geratriz, certo? Então, 3 menos 0, 3. 153 menos 1, 152. E agora, 2.134 menos 21, a gente tem 2.113.
E nesse último exemplo, a gente tem 213.452 menos 213, que vai nos dar como resultado 213.239. Bem, gente, encontramos já o numerador de todas as frações geratrizes para qualquer uma das dízimos periódicas, certo? E aí, vamos lá. Vamos agora para o denominador dessas frações. Quando a gente tem uma fração geratriz, quando a gente tem uma dízima periódica simples, basta que a gente observe quantos algarismos é que tem o nosso período. Nesse caso, ó, só tem um algarismo, que é o número 3. Então, para cada algarismo do período, eu vou colocar no denominador da minha fração geratriz um algarismo 9, certo? Vou colocar aqui também. Então, 3 sobre 9, fração geratriz dessa primeira dízima periódica. Ou seja, se você fizer a divisão 3 dividido para 9, você vai voltar para essa dízima periódica. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Ainda estamos aqui em uma dízima periódica simples, então o processo ele é o mesmo. Observa quantos algarismos é que formam o período. Nesse caso, nosso período é o 53, formado por 2 algarismos. Então, eu vou colocar um algarismo 9 para cada algarismo do período. Então, eu fico com 152 sobre 99, sendo a fração geratriz dessa dízima periódica. Chegamos aqui nas dízimas periódicas compostas. E aí, essa primeira parte também vai valer, certo, gente? Então, vamos observar quantos algarismos tem o período, né? Nesse caso, o período é o 34. Então, um algarismo 9 para cada algarismo do período. Só que nesse caso da dízima periódica composta, como nós temos antiperíodo, vamos observar também esse antiperíodo. E para cada algarismo desse antiperíodo, a gente vai colocar um número 0, certo? Então, encontramos também a fração geratriz para essa dízima periódica. Recapitulando, dízima periódica composta, um algarismo 9 para cada algarismo do período e um algarismo 0 para cada algarismo do antiperíodo, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui também. Nesse caso, vejam que o nosso período ele tem 3 algarismos, então eu coloco 3 algarismos 9 também. E o antiperíodo, 2 algarismos, então 2 algarismos 9 também. Vejam que ter ou não ter parte inteira no denominador da fração não vai interferir em nada, tá? Isso aqui, a parte inteira ela só vai entrar na subtração, mas na parte do denominador ela não vai ter interferência nenhuma, certo? E aqui nós encontramos também a fração geratriz dessa última dízima periódica, tá, gente? Então, se vocês quiserem conferir aí em casa, só fazer a divisão, divide aí 3 por 9, vocês vão ver que a gente vai voltar para essa mesma dízima periódica. E podem fazer isso para todos esses resultados que a gente encontrou, certo? Para todas essas frações geratrizes que a gente encontrou. E vocês vão observar que a gente volta para a dízima periódica, certo? Esse é um método prático que vai te ajudar a ganhar tempo na resolução da tua prova de concurso.